Hoje a nossa conversa vai fundo numa prática bem conhecida, o dízimo. Vamos seguir, assim, a trilha de um artigo acadêmico do Eduardo Nagliatti Luz. Isso. O título é O Dízimo no Tempo e no Espaço. É uma perspectiva historiográfica bem interessante sobre a origem disso no cristianismo. Exato, e o nosso objetivo aqui é justamente traçar essa história, né? Baseado no que o artigo apresenta, sem entrar em debate teológico, mas na linha do tempo mesmo. Bom, vamos lá. Vamos, para começar um ponto que o artigo já levanta de cara. Essa ideia de dar a 10ª parte, ela não nasceu em Israel, certo? Não mesmo. O texto argumenta, e é bem fundamentado, que é uma prática bem mais antiga. Já existia lá no Antigo Oriente Próximo, tipo Mesopotâmia, Egito, bem antes do povo de Israel se formar como nação, então. Exato. E a função original, segundo Luiz, era bem clara: sustentar as estruturas, os templos, os palácios. Era, na prática, um tributo pago com parte da produção, da colheita, dos animais. Ah, tipo um imposto mesmo? O artigo até cita exemplos, como o Código de Hammurabi, lá na Babilônia, e práticas no Egito Antigo. Era ligado à terra, à produção. Interessante essa origem. E aí, como é que o artigo explica a chegada disso em Israel? Ele fala dos patriarcas, né? Abraão, Jacó. Fala assim: Gênesis 14, Abraão e Melquisedeque, e o voto de Jacó em Gênesis 28. São mencionados. Mas a interpretação ali no texto é que seriam, digamos, costumes da época. Influência dos vizinhos, talvez. Provavelmente. Eram práticas daquela cultura, daquela região. Mas ainda não a lei formalizada para todo mundo, entende? Isso veio depois. Entendi, veio com a lei mosaica, então. Aí que a coisa se institucionalizou. É o que o artigo aponta. Com a lei, né, atribuída a Moisés, aí sim o dízimo vira um mandamento, com regras claras sobre a produção agrícola, os animais. Levítico 27 detalha isso. E a finalidade principal era qual, segundo o texto? Sustentar a tribo de Levi. Os levitas que serviam no tabernáculo e depois no templo não tinham terras como as outras tribos. Então, o dízimo era para eles e para os sacerdotes. E tinha também o lado social. Ah, isso é importante. O artigo detalha que não era só um dízimo, né? Isso é bem interessante. A fonte descreve vários tipos. Tinha o dos levitas, o que os levitas davam para os sacerdotes, um para as festas e celebrações. E até um para justiça social, a cada 3 anos, parece. Para ajudar órfão, viúva, estrangeiro, como tá lá em Deuteronômio. Exatamente. E tem até uma menção em 1 Samuel que soa quase como um imposto civil exigido pelo rei. Quer dizer, era algo com várias facetas mesmo. Uma prática complexa ligada à estrutura de Israel, ao templo. Fundamentalmente ligada ao templo. E aí o artigo chega num ponto crucial: a destruição desse templo em 70 depois de Cristo, pelos romanos. Que mudou tudo, imagino. Pois é. A análise histórica que o texto faz é que, com o templo destruído, aquela base original da obrigação do dízimo, como estava na lei mosaica, bom, ela meio que se desfez. O sistema levítico acabou ali. Faz sentido. E o cristianismo primitivo, que nasceu nesse período, como lidou com isso, segundo o artigo? O artigo vai para os pais da igreja, né? Irineu, Tertuliano, figuras importantes dos primeiros séculos. E o que a fonte mostra é que eles não defendiam continuar com o dízimo como obrigação legal. Ah, não. E o que eles enfatizavam, então? Doação voluntária, movida pelo amor, pela generosidade, era visto como algo, digamos, superior à lei antiga. O foco era a caridade, ajudar quem precisava na comunidade. Uma mudança de perspectiva, então, da lei para a generosidade. Mas aí fica a pergunta: como e quando o dízimo voltou a ser uma norma na igreja? Porque hoje ele existe como prática estabelecida em muitas denominações. Essa é a parte chave da análise histórica do artigo. A obrigatoriedade do dízimo, no cristianismo, não veio logo de cara. Demorou bastante. Quanto tempo? Séculos. O texto aponta que começou a ser recomendado oficialmente num concílio em Tours, na França atual, lá por 567 DC, mas virou norma obrigatória, com punição para quem não cumprisse, tipo excomunhão, só no concílio de Macon, em 585 DC. Nossa, mais de 500 anos depois de Cristo. Exato. Já num contexto bem diferente, da igreja se estruturando na Europa medieval com outras necessidades. Então, resumindo essa linha do tempo do artigo,
Começa lá atrás, como o tributo antigo, é adaptado em Israel com funções ligadas ao templo, esse contexto original se perde e, séculos depois, ressurge como norma obrigatória na igreja cristã. É isso. Perfeito. Essa é a trajetória que o artigo descreve. Uma prática com uma história longa e, francamente, bem complexa. E o que a gente tira disso tudo, pensando hoje? Bom, partindo dessa análise histórica do artigo, né, fica a reflexão. Entender essa jornada toda, origens, mudanças de sentido, a questão da obrigatoriedade versus voluntariedade, como isso pode, talvez, enriquecer nossa visão sobre as formas de contribuir, de sustentar comunidades, de praticar generosidade hoje em dia. Uma excelente questão para a gente pensar a respeito. Bom, com isso fechamos nossa análise de hoje. Esse foi mais um episódio do podcast Trilhas, coordenado por Eduardo Luz e dirigido por André Mendes.